Nessa aula de hoje, da disciplina de manejo integrado de pragas, aí eu vou tratar com vocês, né, uma parte mais inicial, né, uma parte bem mais básica aí, da parte de manejo integrado. Então, isso vai ser, né, uma introdução geral sobre alguns pontos ali que são importantes dentro dessa parte mais introdutória de manejo integrado de pragas. Eu vou focar mais em manejo integrado daqui umas 2 ou 3 aulas, né, que aí eu vou falar de conceitos bem mais específicos ali de manejo integrado. Nessa aula de hoje, essa introdução é mais para fazer um geral, para explicar o que é e tentar fazer um histórico aí relacionado com entomologia, esse tipo de coisa. E antes de tudo, né, uma das formas da gente já começar a entender o que é o manejo integrado de pragas seria começar fazendo aí uma definição, né, começar fazendo uma observação do próprio nome, né, manejo integrado de pragas. Né? A primeira palavra é o manejo. Quando a gente vai falar de manejo, a gente está falando, nesse caso, de uma gestão. Então, você fazer essa gestão de, de pragas, uma gestão integrada, né, você gerir ali, né, as formas com que você vai fazer, né, aquele controle de pragas. Quando a gente trata de manejo, a gente vai estar falando disso, né, dessa gestão. E quando a gente trata aí do integrado, né, vai ser algo voltado muito para essa questão de adaptação, que seja voltado, né, que seja adaptado ao tipo de praga. Então é uma gestão de pragas ali, né, voltada nisso, de você gerir baseado no conhecimento, né, por exemplo, para que você saiba o que fazer com determinada praga, você tem que conhecer ela, você tem que saber quais são as características daquela praga. Então, isso é algo importante, né? Para você gerir algo, você precisa conhecer aquilo. Um exemplo disso, né? Quando a gente trata lá na disciplina de avaliação de impacto ambiental, a gente fala da gestão ambiental, coisas que são importantes dentro da gestão ambiental para você gerir ali a parte ambiental da empresa é, por exemplo, você conhecer todo o processo, você entender qual a relação que cada parte do processo vai ter com o ambiente, você monitorar todo aquele processo ao longo do tempo. Então, o manejo integrado de pragas seria isso, né? Fazer essa gestão de pragas, mas tendo todo esse conhecimento ali, fazer essa gestão baseada no que você sabe relacionado com aquelas pragas. Né? Mas, não necessariamente, por exemplo, né, vai um manejo integrado de pragas, a gente descarta, por exemplo, o uso de defensivos agrícolas ou o uso de transgênicos. Né? Não se trata disso. Se trata mais desse cuidado de conhecer ali as pragas, as características dela, para que você possa fazer ali, né, da melhor forma, fazer o manejo, fazer uma gestão, reduzir os problemas que essa praga possa trazer para o ambiente ali, para o caso, para a cultura. Então, quando a gente trata de manejo integrado de pragas, a gente estaria falando disso. E uma das partes muito importantes aí, quando a gente fala de manejo integrado de pragas, é relacionado com a entomologia. Né? A entomologia, o que seria, qual a definição de entomologia? A ciência que estuda os insetos sob todos os aspectos, estabelecendo suas relações com os seres vivos, ou seres humanos, plantas e animais. Então, entomologia, no próprio nome dela também já ajuda a estabelecer o que é o entomo. O entom está relacionado com inseto e o logia está relacionado com o estudo. Seria isso, né? Você estudar não só, por exemplo, as características físicas, taxonômicas, morfológicas dos insetos, mas você entender qual a relação daquele inseto com tudo. Né? Entender a relação daquele inseto, por exemplo, com as plantas. Entender qual planta, por exemplo, que ele vai parasitar, que ele vai fazer ali, colocar seus ovos, algo do tipo. Entender qual é o ciclo de vida daquele inseto. Entender, por exemplo, qual a importância daquele inseto para aquele ambiente. Né? Um exemplo, as abelhas são insetos muito importantes que fazem a polinização
aí de diversas plantas, né? E a gente sabe que as abelhas são um dos insetos aí, né, que vem sofrendo muito com os impactos ambientais que a gente vem gerando, né? Tanto pelo uso indiscriminado aí de defensivos agrícolas, mas também, por exemplo, uma das coisas que tem se notado é que as mudanças aí relacionadas com temperatura e poluição e algo do tipo está fazendo também com que as abelhas estejam diminuindo, né, estejam desaparecendo. Então, a entomologia seria essa ciência que vai estudar todas essas relações, todos os pontos ligados ao inseto. E a entomologia agrícola, né, vai focar mais no estudo aí das pragas agrícolas que vão causar danos às plantas cultivadas e dos métodos para controlá-las. Então, aí, mais uma vez, né, seria focado também em entender ali de como essas pragas vão causar esses danos e de criar, sugerir métodos para poder evitar esses danos. E a gente vai ver mais para frente também no manejo que uma das coisas muito importantes desse manejo integrado seria essa questão do dano, né? Não necessariamente porque só de existir uma certa praga na lavoura significa que ela vai causar um dano econômico. O manejo integrado de pragas, um dos pontos importantes é isso, né? Essa visão realmente para esse controle somente quando existe realmente um dano econômico para aquela cultura. O manejo integrado de pragas vai focar muito nessa questão em si, do dano econômico que vai ser causado. A gente vai até ver, tem até uma sigla que a gente utiliza para isso. E entender, você conhecer o inseto, conhecer a praga, é uma forma ali que você tem para poder controlar ele, né? Você conhecer seu inimigo, né, é uma das formas ali de você saber o que fazer com ele, digamos assim, né? Não necessariamente o inseto aí a praga vai ser um inimigo assim. E atualmente a entomologia, nessa ciência aí que estuda os, os insetos aí sobre os diversos aspectos, ela está cada vez mais interligada com várias outras áreas do conhecimento. Por exemplo, genética, né? A gente tem conhecido cada vez mais as características genéticas das diversas pragas, a bioquímica também, né? Então, conhecer ali também as características relacionadas com bioquímicas dos insetos é algo importante, por exemplo, para você desenvolver um certo, um certo defensivo. Se você conhece a bioquímica da praga, do inseto, você pode tentar direcionar o desenvolvimento desse defensivo agrícola para essa praga em específico, né? Isso daí é uma das coisas que o manejo integrado de pragas ela foca, né? Por exemplo, essa utilização de defensivos agrícolas que são mais específicos para determinados insetos, né? E não aqueles defensivos que são generalistas, né? Que matam tudo. Então, isso seria um exemplo aí de algo interligado. A questão da nutrição também dos insetos. Então, a entomologia está ligada com essas diversas áreas, porque isso vai ser importante para criar programas de controle dessas pragas, né? Programas ali que vão relacionar as diversas disciplinas, as diversas áreas do conhecimento. Você conhecendo a praga em todos os pontos, você consegue criar métodos de controle, por exemplo, em diversos pontos desse ciclo de vida. Um exemplo disso, né? Aí do lado eu trago para vocês essa figura que mostra o ciclo de vida da helicoverpa, né? Essa helicoverpa é uma praga aí. No Brasil, ela afeta principalmente, se não me engano, a soja, o milho e o algodão. Então, é uma praga aí que está bem disseminada no país. É uma praga muito estudada. Então, existem vários estudos relacionados com várias características sobre essa praga. Aí está mostrando só o ciclo de vida, né? Mostrando a questão do ovo, da larva, da pupa, a longevidade ali. E por que é interessante você saber, por exemplo, esse ciclo de vida, né, utilizando dessa forma mais básica? Porque, por exemplo, sabendo ali, se você encontrou na sua lavoura, digamos assim, um adulto aí,
né, você talvez já vai imaginar, já pode fazer ali um monitoramento para saber a quantidade dessa praga que existe na sua lavoura, para saber se ela vai causar realmente um dano econômico. Se for causar um dano econômico, tomar uma medida de controle para tentar reduzir ou evitar esse dano econômico. Isso mostra, né, a importância de conhecer, por exemplo, aí foi só uma coisa básica, né, o ciclo de vida, mostra a importância de conhecer o inseto, né, em si, todas as características dele. E um outro exemplo aí também que eu trouxe, relacionado com a Helicoverpa também, ó, e com essa relação da entomologia com as diversas áreas de conhecimento, é que tem se desenvolvido muito, tem buscado muitas vezes, o desenvolvimento de transgênicos, de organismos geneticamente modificados, que controle, né, o ataque da lagarta da Helicoverpa, né, que é ela que vai destruir ali, por exemplo, as folhas, destruir a parte do fruto mesmo da planta. Então, essa soja transgênica, no caso que a reportagem vem mostrando aí, né, seria isso. Aí ele fala aí, ó, que mostrando ali um estudo que foi feito, né, em casas de vegetação e em campo, lá na safra de 2012 e 2013, né, já está um pouco antigo, a Monsanto, né, que é uma das empresas que mais faz essas pesquisas, né, relacionadas com esses transgênicos, ela desenvolveu aí uma variedade de soja que consegue suprimir a lagarta desse gênero Helicoverpa. Isso seria, né, já um avanço, se a gente for pensar. E como é que você consegue produzir uma soja desse tipo? Você precisa entender quais são as características daquele inseto para que você possa criar medidas de controle, para que você possa inserir ali no DNA dessa soja, por exemplo, uma característica que vai suprimir essa lagarta. Então, isso seria aí a importância de todo esse conhecimento. Passando um pouco num histórico aí agora, no Brasil, a história da entomologia, ela começa ali, né, pode ser contada a partir do fim do século XIX, né, alguns pioneiros, alguns pesquisadores pioneiros, né, começaram a, a fazer estudos relacionados com a taxonomia de insetos, principalmente, então estudos mais básicos, mais descritivos, e lá na primeira metade da década do século XX, foi quando se intensificou mesmo os estudos entomológicos, né? Um dos exemplos de uma primeira publicação relacionada com esses estudos entomológicos é esse livro aí que está aí do lado, ó, a capa dele, esse Insetos do Brasil, né? A primeira edição dele aí, que é bem antiga, e um dos autores aí seria esse Ângelo Moreira de Lima, que quando eu fui pesquisar sobre ele, né, para achar essa imagem, até falar lá que ele era um médico, entomologista. Então ele foi um dos pioneiros aí, né, a começar essa publicação desses estudos relacionados com insetos. Mas, como eu disse, né, nesse período inicial da pesquisa entomológica no Brasil, não só no Brasil, né, nos outros locais, os períodos iniciais eram períodos que predominavam essa entomologia descritiva. Então, você pegar o inseto ali e caracterizar as partes dele, né? Tudo aquilo que a gente vê lá, por exemplo, na disciplina de entomologia mesmo. Aquela descrição das partes do inseto, né? Dar uma ênfase maior na taxonomia daquele inseto. Lá em 1937, ó, foi fundada a Sociedade Brasileira de Entomologia, que era liderada ainda por taxonomistas e voltado para estudos básicos, então ainda era muito descritivo o foco da entomologia no Brasil. Lá na década de 60 foi quando começou alguns estudos mais aplicados, mas eles eram muito mais concentrados em algumas instituições de pesquisa. Dois exemplos de instituições de pesquisa aí, ó, que é o Instituto Biológico de São Paulo e o Instituto Agronômico de Campinas. Né? Isso seriam duas instituições que foram pioneiras aí, né, nesses estudos mais aplicados relacionados com a entomologia, e são institutos que ainda, né, até hoje, estão presentes aí, que são importantes para
sobre, né, para mostrar, publicar, que publicam esses estudos aplicados relacionados com a entomologia. Né? E a partir daí, né, começou a surgir também, né, os cursos de pós-graduação na área de entomologia, né, que começou a juntar ali os principais entomologistas agrícolas. E junto com isso, junto com esse surgimento aí de cursos de pós-graduação, nessa área de entomologia, né, nessa área de entomologia mais aplicada e de entomologia mais agrícola, surgiu aí também a Sociedade Entomológica do Brasil. Lá em 1972 foi quando surgiu essa sociedade entomológica e ela acabou, né, que junto com ela, coincidindo com o surgimento de cursos de pós-graduação, foco em entomologia agrícola, né, houve uma ampliação das pesquisas entomológicas, né, houve uma ampliação principalmente voltadas para áreas aplicadas, né, uma visão mais ampla de problemas entomológicos, então deixou de ser aquela entomologia descritiva, né, e passou a ter uma visão mais geral, né, relacionando ali, então, a questão de insetos como pragas, métodos de controle. Então, isso foi algo que está dentro desse histórico, né, assim meio que evoluiu essa entomologia e entomologia agrícola no nosso país, né, no Brasil. As pragas agora, né, falando um pouco mais sobre a importância das pragas das plantas, né, principalmente a gente vai tratar muito, falar dos insetos nesse caso. E a quantidade de insetos que vão existir no mundo, né, ela é enorme. Né, o número de espécies, aí, como está escrito aí no slide, né, o número de espécies descritas é de 1 milhão, né, e que a gente conhece. Né, imagina a quantidade de insetos que a gente não conhece. Né, se a gente for observar, a maior parte da biomassa de seres vivos aí provavelmente são insetos. Então são organismos ali muito disseminados, né, que têm uma grande variedade, uma variedade de características também, de estruturas, né, e dessa grande quantidade de inseto, né, aí cerca de 10% vão ser pragas que vão prejudicar plantas, animais domésticos, a gente, né, o próprio homem. A gente vai ver, por exemplo, lá na disciplina de parasitologia, uma parte da disciplina eu vou falar de artrópodes que vão ser parasitas. Lá a gente vai ver, por exemplo, insetos que são pragas para a gente, como, por exemplo, piolhos, carrapatos. Então, isso seria um exemplo aí de insetos que vão atacar, né, animais domésticos, o próprio homem, né, mas também existem esses que acabam estando muito relacionados e prejudicando plantas. Né. E enquanto eu estava até pesquisando sobre isso, eu achei essa reportagem que é interessante, né? Eu achei interessante colocar aqui, porque trata justamente disso, né? O nome da reportagem era aí, Qual ser vivo domina a Terra? E quando eu fui ler a reportagem, né, até começava falando, né, a gente acha que nós, seres humanos, que a gente domina a Terra, né, só porque a gente consegue moldar a natureza do jeito que a gente precisa, né, moldar o nosso meio, transformar o nosso meio cultural, mas se você for observar lá com relação à quantidade, né, de acordo com a reportagem aí, os colêmbolos, que é esse bichinho aí, ó, pequenininho, amarelo, né, isso aí seria a cabeça de um alfinete, eles são criaturas aí que estão, né, existem em maior quantidade no nosso planeta, né, aí, ó, em cada metro quadrado de terra há cerca de 10 mil desses animais, mas em alguns lugares essa concentração pode chegar a 200 mil por metro quadrado. Então aí é uma grande quantidade desses insetos. Então, e mostrando que quem domina a Terra mesmo, né, não, em quantidade, né, nem somos nós. E aí seria um exemplo de insetos. E ele segue, né, a reportagem seguia falando, por exemplo, também das formigas, mais uma vez aí em termos quantitativos, em quantidade, ó, a quantidade calculada de formigas é cerca de 10 quatrilhões a 1 septilhão, né, dessas formigas no nosso planeta. É tanto zero que eu nem consegui imaginar como é que escreve esses números. Né? E um outro exemplo também
que essa eu achei interessante, ó, que um outro ser vivo aí dentro desses insetos, que tem grande quantidade, é um dos mais, que tem mais estratificações especializadas, seriam os besouros. Né? Existem ali, ó, cerca de 400 mil espécies de besouros, e esses 400 mil, né, representam 20 a 33% de todas as formas de vida já reconhecidas no mundo. Os besouros, então, aí, eles são um grupo muito grande e muito diverso, né? São que tem essas características provavelmente pelo processo evolutivo, né? Eles foram se especializando ali para coexistir com diferentes plantas. Lembra da coevolução que existe? Então isso seria um exemplo do porquê provavelmente existe essa grande diversidade de besouros ali com diversas características, né? Besouros muito especializados. E os danos causados pelos insetos às plantas, eles vão ser muito, muito variáveis e podem ser observados ali em toda a planta. Todos os órgãos vegetais podem ser atacados e podem ser atacados, por exemplo, por insetos diferentes. Né? Tem alguns que vão atacar, algumas pragas que atacam as folhas, outras podem atacar especificamente o fruto, outras podem atacar a raiz e assim por diante. Né? Isso vai depender, esses danos vão depender ali, por exemplo, da espécie. Então, da espécie da praga em si que está atacando aquela planta. Né? Algumas espécies de praga vão ser mais específicas, por exemplo, para atacar o fruto, outras vão ser mais específicas e vão atacar as folhas, ou outras mais ainda vão atacar a raiz. Então, isso vai depender da densidade populacional da praga. Aí é um ponto importante, né? Porque lembra que eu falei que o manejo integrado ele é muito focado na questão do dano econômico. Então, dependendo da densidade populacional dessa praga na lavoura, pode ser que ela não está causando dano econômico realmente. Então, isso, a densidade populacional da praga, né, é algo muito importante para quando a gente for falar dessa questão do dano econômico. Pode ser que tem só um pouquinho ali que não vai fazer mal e talvez que nem precise de aplicação de um defensivo, de um método de controle mais drástico. Então, uma das coisas provavelmente que a gente vai ver lá na parte mais específica de manejo seria isso, né? Calcular a densidade populacional da praga para saber ali se você deve ou não, quando deve e como deve propor um método de controle. Outra coisa, depende também do estágio de desenvolvimento, né? O estádio ou estágio de desenvolvimento da praga. Por quê? Né? Lembra lá, por exemplo, da helicoverpa que eu mostrei para vocês. Ela tem diferentes estágios de desenvolvimento. E o estágio que vai estar fazendo mal mesmo para a planta seria aquela lagarta. Né? A lagarta que ia fazer mal mesmo para as partes vegetais da planta. Então, dependendo do estágio de desenvolvimento, você sabe e você tem alguma ideia ali se está causando um dano, se vai causar um dano daqui a algum tempo e o que fazer. A estrutura vegetal atacada, no geral, independente da estrutura vegetal atacada, pode ser que influencie posteriormente, né, no rendimento. Né, se você tem uma planta ali e uma praga afeta as folhas, provavelmente, por atacar as folhas, vai influenciar na produção dos frutos. Então, isso também é uma outra coisa, um outro ponto, e a duração do ataque. Né, o tempo então, com que essa planta sofreu com aquela praga vai influenciar muito no dano causado. Se for um tempo muito prolongado, pode ser que o dano econômico seja muito grande. Mas tais danos também vão variar ali de país para país, né, de acordo com características climáticas, variedades, técnicas agronômicas utilizadas, características socioeconômicas. Né? Um exemplo relacionado com isso, o nosso país, o Brasil, né, um país tropical aí, ele é muito propenso a ataque de certas pragas. Né? Por quê? Por conta dessa temperatura que favorece ali alguns tipos de insetos, que favorecem alguns tipos de praga, por conta da época do ano, né, as chuvas. Né? Por exemplo, uma das coisas que eu descobri lá enquanto eu estava pesquisando, todo mundo já deve ter ouvido falar
ferrugem da soja, que dependendo, né, a chuva pode influenciar ali na passagem dessa ferrugem de uma lavoura para outra. Então isso também vai influenciar a variedade das plantas. Lembra que eu falei lá da variedade transgênica da soja, que é resistente, consegue suprimir a lagarta da Helicoverpa. Então, se você tem uma variedade de planta resistente, mais resistente, esse dano provavelmente vai ser menor. Das técnicas agronômicas utilizadas, aí entra, por exemplo, a importância do manejo integrado de pragas. Se você faz todo o monitoramento, entende como funciona a sua praga, toma as medidas de controle corretas, você vai ter menores danos. E as características socioeconômicas também vai influenciar nesses danos. E aqui do lado, ó, eu achei interessante de mostrar esse exemplo aqui, porque seriam duas pragas da mesma planta de goiaba, mas duas pragas diferentes e que vão atacar partes diferentes da planta, né? A primeira aí, ó, o besouro amarelo, atacando aí no caso, ele ataca principalmente essas partes vegetais aí como folhas. Então, esse besouro aí consumindo as folhas, isso seria um exemplo de um ataque aí em uma estrutura dessa planta, né? E aqui embaixo, ó, mostrando um outro gorgulho da goiaba. Esse gorgulho da goiaba aí, ele vai colocar seus ovinhos lá dentro da goiaba e ela vai desenvolver aí, né, vai desenvolver essa larva que vai consumir o fruto ali por dentro. Então isso seria um exemplo de duas pragas diferentes que estão atacando aí o mesmo vegetal, né, a mesma planta, né, uma goiaba. Então isso pode existir. E os danos eles vão poder ser, né, ou danos diretos, quando o produto que é comercializado vai ser atacado. Um exemplo aí que eu trouxe para vocês, ó, seria dessa cochonilha, cochonilha farinhenta. Então aí na imagem, ó, vocês vão ver aí nessa uva que está bem aqui, ó. Deixa eu apontar para vocês aqui, ó, bem aqui na uva, ó, esse bichinho aqui seria essa cochonilha farinhenta, né? E ela vai danificar, no caso, o cacho de uva. Então, isso seria um exemplo de dano direto. Quando o que vai ser comercializado, o produto a ser comercializado, ele acaba sendo atacado. E aí seria o exemplo dessa cochonilha farinhenta atacando aí a baga de uma videira. Ou podem ser danos também, que são esses danos considerados de indiretos, que é quando estruturas vegetais que não vão ser comercializadas, elas são atacadas. Por exemplo, raízes, folhas, a parte do caule e assim por diante. Um exemplo que eu trouxe aí também, isso eu peguei na mesma referência que tratava de várias pragas relacionadas com uva, com videiras. E aí fala desse ácaro vermelho, né? Aqui o ácaro vermelho, mas não só ele, como também um outro que eles falavam, o ácaro rajado, também são pragas aí de videiras e eles são encontrados na superfície das folhas. E eles causam aí, né, essa descoloração na folha e isso provavelmente vai influenciar, né, no produto final também, né? Vai influenciar ali nas características da própria uva que vai ser produzida ali por aquela planta. Então isso seria um exemplo aí de um parasita, né, uma praga, que vai causar um dano numa estrutura vegetal que não vai ser comercializada, né? Mas não necessariamente isso não vai refletir no produto que vai ser comercializado. Então os danos podem ser desses dois tipos. Mas também, né, aí as pragas elas podem atuar indiretamente. Pode transmitir patógenos, pode transmitir vírus, pode facilitar a proliferação de bactérias. Né? Vamos supor ali que uma certa planta, não, uma certa praga, ela acabe atacando uma certa estrutura ali também e injetando uma substância. Então, isso também pode ser algo que vai causar um problema para aquela planta. Né? E aí do lado, o livro, no caso o livro do Galo, trazia essa tabela
que eu achei até interessante de apontar, né? Por exemplo, lá, os diversos tipos de injúria que vão existir ali nas culturas ou plantas. Então poderia ser a destruição de folhas, de ramos, botões florais, casca do fruto ou fruto da planta. Então quem vai fazer isso, né? Quais são os insetos mais comuns que fazem isso? Então lagartos, besouros, gafanhotos. Então isso seriam os diversos tipos de injúrias que podem ser causados e quais os insetos mais comuns, né? Um outro aqui que eu achei interessante também, ó. Todo mundo já deve ter visto em algumas folhas uma estrutura ali que parece um tumorzinho, parece que cresceu ali na folha uma partezinha verdinha estranha, né? Aquilo em muitos casos são as galhas, né? E o que que é isso, né? É um tumor que é causado em algumas partes da planta, ó, que servem de abrigo e de alimento para larvas de moscas, larvas de vespa. Isso seria um exemplo de uma injúria que é causada nessas folhas. E também pode causar, né, porque quando a gente trata de pragas de planta, os grãos ou produtos armazenados também vão sofrer muito. Né, vão sofrer muito principalmente com gorgulhos, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Né, o caruncho, todo mundo já deve ter pegado um saco de arroz em casa, um saco de feijão, e tinha caruncho nele. Né, aquilo seria uma praga também, né, uma praga que vai afetar o produto armazenado ali. Ele vai se alimentar de parte desse produto. Então, isso seria um exemplo de uma praga em grãos, né, que eu não tinha citado até esse momento. E quando a gente trata aí dessas pragas e do dano que elas vão causar, a gente sabe que os danos, os prejuízos causados por pragas e doenças são muito elevados, né, no mundo inteiro. O Brasil, por ter condições climáticas, por exemplo, que favorecem certas pragas, e por ter áreas muito grandes cultivadas, também vai apresentar grande quantidade de problemas de praga. Uma das coisas que durante uma época causou muito problema e ainda causa é cultivar só uma coisa naquela região. Então, por exemplo, na época que a nossa região aqui tinha muita soja, todo lugar que você, toda região, toda parte que você ia, toda fazenda que você ia aqui próximo, tinha soja. O que que eles estavam sofrendo muito? Com muitas pragas de soja, né? Por quê? Em virtude dessa grande concentração desse tipo de lavoura única aqui, né? Uma das recomendações, por exemplo, quando a gente ouve falar de manejo dessas culturas, é você fazer uma rotação de culturas, para você evitar essa permanência de uma praga em específico ali. Então, isso seria um dos problemas aí que acometem o Brasil, né? Acometem certas regiões. E por ser ali uma região tropical também, o Brasil, como eu falei da questão climática, né, as pragas são muito favorecidas ali, mas as perdas são muito variáveis de acordo com de região para região e assim por diante. Né? E enquanto estava também estudando sobre essa parte, pesquisando, eu achei esse quadro aqui que eu achei ele bem interessante, né, até para trazer para vocês, que ele falava o seguinte, né, ele trazia ali falando sobre a importância, o impacto econômico de pragas agrícolas no Brasil, mostrando um levantamento na safra lá de 2014 a 2015, em lavouras de soja, milho e de algodão, e falando ali de perda de produtividade, né, em que ele comparou diversas literaturas para ver maior, menor perda, perda média e assim por diante, quais seriam as pragas. Então, por exemplo, com relação à soja, né, a gente vê aqui, ó, que as perdas, né, as maiores perdas aí chegaram a 20, 30%, ó, 36, 37%. E aqui está mostrando ó, 5 pragas diferentes. Né, um percevejo, a helicoverpa, que eu falei para vocês, ó, mosca branca. Então, isso seria um exemplo de uma perda muito grande que acontece. Né? E o que será que favoreceu isso? Por que aconteceu isso? Será que não houve um manejo adequado dessa lavoura para evitar essa perda ou reduzir? Fala também do milho, ó. Perdas aqui de até 52%, na maior perda, né, e a menor perda ali de 32, 34%. Então isso é um percentual muito grande de perda em virtude de uma praga, em virtude dessa cartucho aqui, né,
provavelmente é larva do cartucho. Então, isso seria um outro exemplo. E aqui, um exemplo de uma perda gigante, né? 43% é a média, quase metade dessa lavoura, dessa produção. Né? E por último aqui, com relação à larva do algodão, quer dizer, a lavoura, né? A cultura do algodão, também aí, 5 pragas diferentes que causaram aí desde 30% na maior perda até 16%. Então, aqui mostrando que, dependendo da praga ali, vai existir uma perda diferente e provavelmente essas maiores perdas ali podem estar relacionadas ali com a falta de um manejo adequado, né, com a falta de um manejo, talvez um manejo integrado mesmo, relacionado com essas pragas, para evitar esse grande problema. Né? Enquanto estava pesquisando também sobre isso, uma das coisas que eu observei, né, quando eu pesquisava sobre perdas de produção, pelo visto, nos últimos anos, uma das coisas que tem causado muita perda de produção é a estiagem, a falta de chuva em algumas regiões. Né? É até difícil achar com relação às pragas. Ele falava muito disso, muito dessa falta de chuva que tem causado aí esses grandes prejuízos econômicos para o nosso país. E essa falta de chuva aí, a gente sabe, né, pode estar relacionado com os nossos impactos ambientais também na natureza. E passando agora um pouco mais específico sobre o manejo integrado de pragas, né, a primeira coisa, uma das coisas importantes aí que eu achei, seria colocar uma definição do que é praga. Mas, como a gente vai ver depois, praga pode ter mais definições. Né? Mas um organismo praga vai ser aquele que vai reduzir a produção das culturas ao atacá-las ou serem transmissores de doença e reduzirem ali a qualidade do produto agrícola. Então, isso seria uma definição mais geral sobre o que é praga. Né? Mas, ao longo dos anos, né, o que aconteceu? O conceito do controle de pragas, ele sofreu uma mudança. Né? Ele foi mudando ali. Né? Porque qual que era a ideia inicial, qual que era o sistema inicial com relação às culturas e às pragas? Então, o agricultor, ele recebia lá as sementes, recebia o cronograma de aplicação, por exemplo, de produtos químicos, e ele fazia essa plantação e fazia a aplicação desses produtos químicos de forma sistemática. Como assim? Ele seguia à risca, então, aquela aplicação naquela época, daquele jeito que foi sugerido. Então, ele não ia lá e fazia um controle, um monitoramento das pragas. Né? Ele já plantava e ele tinha as datas certas ali para fazer a aplicação desses produtos químicos. Né? Isso aí seria o sistema mais convencional, né? Que as medidas de controle adotavam principalmente e geralmente só esse método químico. E um dos problemas ali dessa forma é que muitas vezes a aplicação ela era feita, né, ela já estava definida, né, ela era pré-estabelecida e nem se sabia, por exemplo, se tinha aquela praga ou não. Né? Talvez não fosse necessário você fazer uma terceira aplicação de um produto químico. Talvez já não tinha mais a praga lá. Então, isso é um dos problemas que esse sistema convencional vinha trazendo. Né? A aplicação era baseada aí nesse poder residual do produto e sem a preocupação de saber se a praga ela tinha atingido um nível que pudesse causar prejuízo à cultura. Então, a ideia do manejo integrado de pragas estar voltado muito para isso, né? Para que seja feito esse manejo quando a praga atinge realmente um nível de dano ali para aquela cultura. Então, e a gente sabe que esse uso indiscriminado aí de produtos químicos, né, trouxe e vem trazendo problemas, né, não só para o meio ambiente, né, mas para a gente mesmo. Né? A gente vai consumir esse alimento, a gente vai consumir esse fruto, esse produto aí. Né? Então, reduzir esse produto químico
né? É algo que provavelmente vai ser favorável para a gente também e até para o agricultor, né? Ele vai reduzir ali a quantidade de insumos que ele vai utilizar na sua lavoura. E isso fez, né, essa aplicação sistemática, essa aplicação pré-estabelecida ali, fez com que diversos problemas fossem surgindo. Por exemplo, a resistência de pragas a diversos pesticidas. É igual aquela questão, o que tem acontecido muito hoje em dia com, com certos micro-organismos, com bactérias resistentes que existem? A gente consome muito e consome de forma errada certos medicamentos e a gente vai selecionando essas bactérias ali que são mais resistentes. E isso acontece também com esses insetos. Né? O que tem acontecido com eles? Né? Então lá existia, naquela lavoura, naquela região, existia o grupo de insetos ali que sofreram uma pressão da seleção. O que seria essa pressão da seleção? Você aplicou ali um, um certo produto químico. Mas, no meio desse grupo, existiam ali indivíduos resistentes. Esses pretinhos aqui seriam indivíduos resistentes àquele produto químico. Né? Isso pode acontecer. Quando a gente estuda evolução, uma das coisas que a gente vê é isso, né? Pode existir na população certos indivíduos que têm alguma mutação que vai torná-los resistentes a certos medicamentos, a certos produtos químicos. E isso fez com que aquela população tivesse a sua composição genética mudada e os mais resistentes passaram a ser predominantes. Né? Isso é um dos problemas que surgiu com essa aplicação ali indiscriminada de certos produtos químicos. Também o aparecimento de pragas que até então eram consideradas secundárias. Você, em virtude dessa aplicação aí indiscriminada de certos produtos químicos, o que pode acontecer? Imagina o seguinte, muitos produtos químicos, eles são bem generalistas. Eles matam tudo quanto é bicho, tudo quanto é inseto. Então você aplicou lá um certo produto químico, você matou de abelha a lagarta, a borboleta, a tudo. Então isso, né, pode fazer com que, por exemplo, um inimigo natural de uma certa praga, ele desapareça. E isso vai fazer com que agora essa praga sem inimigo natural naquela lavoura, ela consiga é, ela consiga se reestabelecer. Né? Isso está relacionado com esse ressurgimento de pragas também, né? Os inimigos naturais morrendo e essas pragas conseguindo se reestabelecer. Né? E essa questão de pragas secundárias também pode ser, imagina o seguinte, em uma lavoura ter dois tipos de praga e uma conseguir sobressair nessa competição. Se você reduz a quantidade dessa primeira que se sobressai, a outra vai conseguir ocupar aquele lugar. Então isso seria um exemplo aí de um problema que surgiu em virtude desse uso sistemático aí de produtos químicos, né, e não um manejo diferente. Também, né, surgiu um efeito adverso sobre os inimigos naturais das pragas, né, o que eu tratei, você aplicar certos produtos químicos que são muito tóxicos e são tóxicos para todos os insetos, você vai gerar um efeito ali também para todo o ecossistema que vai existir. É um efeito adverso sobre abelhas, sobre outros polinizadores, peixes, animais silvestres, isso seria outros problemas. Né? E uma coisa interessante sobre isso, ó, é até uma que eu já tratei, que seria a questão do desaparecimento das abelhas no mundo. Né? Uma das coisas que eles apontam e apontavam é que provavelmente certos produtos químicos eles têm levado, têm causado muito a morte de muitas abelhas, né? E as lavouras dependem de abelhas, né? As plantas dependem de certos insetos para que sejam polinizadas. Né? Mas enquanto estava pesquisando sobre isso, eu até achei esse negócio que falava de um novo estudo relacionado com o desaparecimento das abelhas, ou até recente, do começo do ano, e ele falava, nesse estudo, falava de uma outra coisa que também está causando isso, que é a mudança climática. A mudança climática ela vem causando aí um impacto muito grande para as abelhas, né? E se as abelhas desaparecerem, a gente
tem um problema sério, né? Se a gente reduzir muitas abelhas, né? Não sei se vocês... É bem fantasioso, né? Não sei se vocês lembram daquele filme, Bee Movie, né? As abelhas deixam de trabalhar e aí as plantas não são mais polinizadas, não tem mais plantas. Então, esse seria um problema, né? No filme, bem exagerado, né? Bem cara, feito uma caricatura ali, né? Mas é algo real. E os efeitos tóxicos prejudiciais dos produtos químicos ao homem também é um outro problema que surgiu, né? Acredita-se aí que vários problemas de saúde podem estar relacionados o, com a utilização de certos produtos químicos, né? Muitos desses produtos químicos aí são, por exemplo, carcinogênicos, né? Então esses efeitos tóxicos aí é algo que também é um ponto importante, um problema que surgiu em virtude desse grande uso, né? Até para as pessoas que manipulam esses produtos químicos, né? Se você puder reduzir a quantidade de produtos químicos que ela vai ter que mexer, em que ela vai ter que aplicar naquela lavoura, né, você também vai estar fazendo um bem para essa pessoa, para essas pessoas que vão trabalhar com essa parte, né, com essas culturas. E o manejo integrado de pragas, né, uma das definições aí seria essa questão, ó, designa o controle de insetos com bases ecológicas e que envolve qualquer tipo de problema que limite a produção agrícola decorrente da competição interespecífica. Então, aí seria um controle de insetos que vai existir uma preocupação também com todas as questões ecológicas. Né? Como assim? Imagina o seguinte, não é nem aquela questão de porque tem que acabar com todos os defensivos agrícolas, com todos os produtos químicos, porque só assim que vai ser limpo para a natureza, vamos produzir só produto orgânico agora, né? Até é algo difícil, né? Mas essa questão de bases ecológicas é muito focado naquilo que eu falei de você conhecer o seu inimigo, né? Você conhecer o inseto, todas as características dele, conhecer o ciclo de vida, características bioquímicas, características genéticas, você tendo, né, conhecendo a relação dele com outros organismos, né? Porque pode ser que uma praga ali, um inseto, ele tem um inimigo natural. Então você conhecendo também isso, você vai conseguir fazer esse controle, talvez reduzindo a aplicação de um produto químico. Né? Se você conhece o inimigo natural de um certo inseto, você pode tentar introduzir ali esse inimigo natural para reduzir aquelas quantidades daquela praga. Então, isso seria essa parte aí desse controle com bases ecológicas. E algum outro ponto importante do manejo integrado é esse aqui, ó, que limite qualquer problema que limite a produção agrícola. Então, o manejo integrado sempre vai estar voltado para essa questão. Né? A praga pode estar presente, mas existe um limite que você tem que considerar ali naquela produção, um limite de perda, e que não vai causar um dano econômico. Né? Você saber fazer, né, conhecer esse limite ali de pragas nessa cultura, que não vai afetar muito a produção agrícola. Então, isso seria também um outro foco aí do manejo integrado de pragas. Então, esse conceito, né, ele vai somar aí tecnologia, conhecimentos em diversas áreas. Então, em quais áreas? Da entomologia, da fisiologia vegetal, da parte da economia e assim por diante. E isso vai formar, né, todo esse pacote aí tecnológico dinâmico, né, variável, para que prevê uma estrutura objetiva para tomar as decisões com relação ao emprego ali dos métodos de controle. Então, não existe um manejo integrado, você não tem um programa de manejo integrado estático. Né? Por exemplo, eu vou plantar soja aqui e eu vou seguir esse programa de manejo integrado, que eu peguei e ele é igual lá no sul do país. Não. Né? Cada local, cada lavoura tem que ter, né, o desenvolvimento ali do seu programa de manejo. Né? Ele é algo que demanda de um monitoramento, demanda de um conhecimento daquela lavoura, das características dela e assim por diante.
E uma outra definição aí que o livro do Galo trazia também, ó, é que o MIP ele é definido aí, ó, como um sistema de decisão para uso de táticas de controle isoladamente ou associadas harmoniosamente numa estratégia de manejo baseada em análise de custo-benefício, que levam em conta o interesse e ou impactos nos produtos, sociedades e ambiente. Então aí também está um outro ponto que é importante. Não necessariamente quando a gente trata de manejo integrado de pragas, a gente está falando que tem que se utilizar um monte de método para você controlar aquela praga. Pode ser que a tática de controle utilizada seja só uma, e só com aquela você consiga reduzir aquelas pragas. Né? Pode ser que você fazer ali só colocar certas armadilhas, você consiga reduzir aquela praga e não precisa aplicar, por exemplo, um defensivo agrícola. Isso seria também um outro ponto do MIP. Não necessariamente a gente está falando de um programa que vai pegar tudo. Você vai colocar produto químico, vai fazer o uso de vários outros mecanismos. Não. É ter essa criação desse programa de uma forma ali que vai cumprir as necessidades. Né? E sempre também aí baseado, um manejo que seja baseado naquela questão do custo-benefício. Por quê? Né? O manejo ali e a quantidade de pragas tem que levar em consideração também. Você não pode gastar demais com o manejo e você não pode perder demais essa cultura. Então tem que ter também essa contrapartida, essa preocupação, né, voltada para essa questão. E numa outra fonte eu achei também isso aí que eu achei bem interessante de tratar, né, que fala aí que um programa de MIP ele tem que ser composto de 3 princípios básicos, que seria isso: econômico, ecológico, toxicológico e social. O econômico os custos devem ser compatíveis com os benefícios. Então, ao se fazer o seu programa de MIP ali, quais as possíveis táticas a serem tomadas, os métodos a serem utilizados, tem que ter também ali uma preocupação com essa parte econômica, né? Uma busca ali por um custo menor e uma produtividade maior. Sempre a preocupação, no caso, a gente está falando de algo que está voltado para essa economia mesmo. Você está plantando ali, existe aquela cultura, o produtor rural está plantando para ele ter esse benefício também. Né? Então, isso seria uma coisa a ser levada em consideração. A questão ecológica, o princípio ecológico, né, que as medidas adotadas, o ideal é que elas consigam incrementar as interações que existem naquele agroecossistema, né? Como assim? Um exemplo que eu falei lá do controle utilizando inimigos naturais. Se você consegue se utilizar dessa interação que existe ali para fazer esse controle, né, ela seria melhor do que você adotar, por exemplo, uma utilização de um produto químico. Então, um princípio ecológico estaria falando disso, né? Tentar se utilizar dessas interações tróficas para criar medidas ou estratégias para evitar ou reduzir aquela praga. O princípio toxicológico, então sempre prezar também pela utilização de defensivos mais seletivos e que tenham menor toxicidade, né, para tentar evitar, assim, uma maior toxicidade para o homem, né, para o trabalhador rural, para o ambiente, para os inimigos naturais. Os defensivos agrícolas vão ser também, vão ter uma toxicidade maior ou menor, então saber sobre isso. E por último, um outro princípio seria sobre essa questão social. Né? O programa de MIP também tem que levar em consideração isso, né? A valorização do trabalhador, né? Uma valorização econômico-social do trabalhador em si. Então, isso seria alguns princípios aí desse manejo integrado de pragas. Então, essa parte, né, como eu falei, a questão de vários conceitos do MIP, falar sobre isso de dano econômico, quando a praga atinge um dano econômico e assim por diante, como isso é calculado, eu vou tratar com vocês algumas aulas à frente. E nessa aula de hoje seria essa introdução, explicar o que é o MIP, falar sobre esse histórico da entomologia, que
é uma das bases, né, até sobre as pragas. A gente vai falar de muitas pragas aqui. E o foco aí nessa parte inicial, por exemplo, nas próximas 2 aulas, seria só um geral sobre diversos insetos que podem ser pragas. Então, isso, características desses insetos, a parte de coleta, montagem, que é uma parte mais básica que a gente vê até em entomologia. Então, isso seria a ideia central dessa aula. Tá? Então, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem mensagens lá e bons estudos.